Desafiou uma geração inteira com sua fé inabalável. É conhecido como o sobrevivente de um mundo em ruínas. Que um dia foi o último justo de sua geração, enfrentou uma jornada silenciosa, repleta de desafios que poucos ou de uma era, e nos leva a refletir sobre o peso de um legado que influenciou da construção da arca e ao dilúvio. Esconde detalhes intrigantes sobre seus últimos anos, do profundo de suas ações. O que aconteceu com sua linhagem? Como abençoa a humanidade? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que clique no like e deixe nos comentários de onde está assistindo esse vídeo. E vamos pro vídeo. Noé vivia em um mundo onde a corrupção não era apenas visível, mas completamente desenfreada. O relato de Gênesis 6:5-7 descreve um cenário devastador. E em que resistiu ao conformismo e viveu pela verdade, mesmo que isso significasse ir contra a maré. Pense em como é difícil nadar contra uma correnteza tão forte. Imagine viver em uma sociedade onde valores morais são ignorados, onde a justiça é desprezada e onde a violência é comum. Parece familiar, não é? Hoje muitas vezes nos encontramos enfrentando talvez seja através da oração diária, da leitura das Escrituras ou de ações que reflitam os valores que acredita. Quando Deus que zombava da ideia. Imagine o que foi lidar com o escárnio, a incredulidade e a rejeição. Noé, porém, seguiu fielmente cada instrução divina. Isso nos ensina, mas, assim como Noé, devemos lembrar que obedecer a Deus é sempre a decisão mais sensata, ainda que difícil. A construção da arca não foi apenas um ato de obediência, foi também noite para o dia. Estima-se que Noé levou décadas para concluir essa obra monumental. Quantas vezes ele deve ter se você está construindo em sua vida hoje que requer paciência e determinação? Talvez seja um sonho profissional, um relacionamento ou até mesmo sua própria fé. Interessante notar que Deus não escolheu Noé por sua perfeição, mas por sua disposição de ouvir e agir. Isso nos lembra que Deus não busca pessoas impecáveis, Ele busca corações dispostos. Isso é um convite para você refletir. Como pode estar mais disponível para os planos divinos em sua vida? Outro aspecto afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Assim como Noé protegeu sua família, você também pode ser um canal de bênção e proteção para os seus. Suas ações, seu exemplo e sua fé têm o poder de impactar gerações. Com a construção da arca em andamento e o chamado divino em ação, Noé estava prestes a presenciar o cumprimento da arca, e quando a chuva começou, essa enorme embarcação se tornou o refúgio da criação. Gênesis 7:11-12 nos conta que romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Dentro da arca, Noé não apenas sobreviveu, ele cuidou do futuro meio às tempestades da vida. Talvez você esteja passando por um dilúvio agora, uma fase de caos e incertezas. Lembre-se de que, assim como a arca foi um símbolo de proteção, firmes surgiram. A arca repousou sobre o Monte Ararat e, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Nesse período de espera, Noé demonstra paciência e fé. Foi nesse momento que Deus estabeleceu um pacto com Noé e toda a criação. Ele prometeu nunca mais destruir a terra. Descrito em Gênesis 9:13-16, tornou-se o símbolo dessa aliança. É interessante como algo tão natural como um arco-íris carrega um significado tão profundo. Da natureza, de pessoas ao nosso redor ou das Escrituras, ele continua reafirmando seu amor por nós. A arca e o pacto representam mais do que uma história antiga. Como podemos viver de forma a honrar essas promessas? Assim, o fim do dilúvio marca não apenas a renovação da terra, mas também o início de uma nova jornada para Noé e sua família, incluindo o respeito pela vida humana. Em Gênesis 9:6, lemos: "Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado.
porque Deus fez o homem em nossos relacionamentos ou em nossa fé. Você já considerou como pode dar início a algo novo em sua vida, confiando na orientação divina? Outro ponto importante é que Deus lembrou a Noé que ele continua soberano sobre toda a criação no controle, guiando a humanidade com seu plano perfeito. Isso nos dá conforto e esperança em meio às incertezas nessa soberania, mesmo quando os ventos contrários tentam nos derrubar. A aliança de Deus com Noé nos ensina sobre graça imerecida. Afinal, Noé não era perfeito. Isso nos lembra de como as relações familiares são essenciais em momentos de reconstrução. Outro ponto intrigante é que Noé, mesmo sendo justo, também era humano, em que ele se embriaga, mostrando que até os mais fiéis podem ter momentos de fraqueza. Essa história acontece da seguinte forma: Noé, em sua nova vida como agricultor, tinha presenciado Gênesis 9:22. Sua atitude revelou falta de honra e consideração, algo que contrastava diretamente com os valores de respeito. Podemos aplicar essa lição em nossas vidas ao sermos mais cuidadosos com a forma como lidamos com os erros e fraquezas dos outros. Quando Noé despertou de sua embriaguez e soube do que havia ocorrido, ele pronunciou uma maldição sobre Canaã, filho de Cam, declarando que ele seria servo dos servos de seus irmãos. Gênesis 9:25-20 de Sem, Cam e Jafé. A maldição de Canaã tornou-se um marco na história dos povos, especialmente na relação entre os cananeus e os israelitas. Os descendentes de Canaã estabeleceram cidades e culturas conhecidas por práticas que iam contra os mandamentos de Deus. Em muitos momentos da história bíblica, os israelitas enfrentaram os cananeus. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Gênesis 9:26. E profetizou prosperidade para Jafé, afirmando enquanto as linhagens de Sem e Jafé prosperaram. No entanto, a graça de Deus nunca esteve ausente. Mesmo entre os cananeus, vemos exemplos de indivíduos que encontraram é mostrado como uma resposta divina a essa corrupção, uma figura de redenção contra as forças do mal. Além disso, o texto sugere que Noé teve visões proféticas sobre o futuro da humanidade e sua descendência, expandindo seu papel como profeta além de patriarca. Em algumas tradições associadas ao livro dos Jubileus, outro texto apócrifo de Jesus Cristo, Cam, por outro lado, foi associado às nações que frequentemente enfrentaram juízo divino, como os ímpios que virão depois. Se há algo que Noé nos ensina, é que Deus pode usar até mesmo as pessoas mais comuns para realizar planos extraordinários.